Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Eterno, que o Eterno de Abraão, o Eterno de Isaac, o Eterno de Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. E quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 35, do versículo 1 até o versículo 35. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra. O sábado e as ofertas para o tabernáculo. Versículo 1. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhe: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Referência do versículo 1. Livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 32. Contexto da palavra: o rosto de Moisés resplandece. Versículo 32. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele ordenou tudo o que o Senhor falará com ele no monte Sinai. O versículo 2 do capítulo 35 de Êxodo. 6 dias se trabalhará, mas o sétimo dia vós será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Referência do versículo 2, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 9. Seis dias trabalhará e fará toda a tua obra. O versículo, referência do versículo 2, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 14. Contexto da palavra: a cura de uma mulher paralítica. Versículo 14. E tomando a palavra, os príncipes da sinagoga, indignado, porque o Yahusha que é Jesus, mas eu acho melhor falar o nome certo, Yahusha, curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois vinde para ser curado, e não no dia de sábado. O versículo 3 do capítulo 35 de Êxodo. Não acenderei fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Versículo 4. Falou mais a Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo. Referência do versículo 4. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 1. Contexto da palavra: o Eterno manda o povo trazer oferta para o tabernáculo. Versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2: Fala os filhos de Israel que me traga uma oferta alçada de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente. Dele tornarei a minha oferta e alçada. O versículo 5 do capítulo 35 de Êxodo. Tomai dos que vós tendes oferta para o Senhor,
cada um cujo coração é voluntariamente disposto a e trará pela oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Versículo 6. Como também azul e purpura e carmesim, e linho fino e pelo de cabra. Versículo 7. Pelo de carneiro, tinta de vermelho, pele de texugo, madeira de cetim. Versículo 8. Azeite para luminária, especiária para azeite da unção e para o incenso aromático. Referência do versículo 8, Êxodo, capítulo 25, versículo 6. Azeite para a luz especiária, para o óleo da unção especiária e para o incenso. O versículo 9 do capítulo 35 de Êxodo. E pedra sardônica, pedra de esgate para o éfode e para o peitoral. O versículo 10. E todo sábio de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. Referência do versículo 10. Êxodo, capítulo 31, versículo 6. E eis que eu tenho posto com ele a Eliabe, filho de Alçamaque, da tribo de Dan, e tem dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que faça tudo o que te tem ordenado. O versículo 11 do capítulo 35 de Êxodo. E o tabernáculo, a sua tenda, e as suas coberturas, os seus crochetes, e as suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases. Referência do versículo 11. De Êxodo, capítulo 26, versículo 1. As cortinas, o contexto da palavra, as cortinas do tabernáculo. Versículo 1. E também o tabernáculo e fará de 10 cortinas de linho fino, torcido, azul, purpura, carmesim, com querubins, e fará de obra de esmeraldas. O versículo 12 do capítulo 35 de Êxodo. A arca e os seus varais, o propiciatório, o véu da coberta. Referência do versículo 12. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Contexto da palavra arca de madeira de cetim. Também farão uma arca de madeira de cetim. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. O versículo 13 do capítulo 35 de Êxodo. A mesa e seus varais, todos os seus vasos, os pães da propiciação.
Referência do versículo 13, livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 23. Contexto da palavra: a mesa de madeira de cetim. Também fará uma mesa de madeira de cetim. Seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio. O versículo 14 do capítulo 35 de Êxodo. E o castiçal da luminária, os seus vasos, as suas lâmpadas, o azeite para a luminária. Referência do versículo 14, livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 31. E também fará um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se fará este castiçal, o seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs, as suas flores serão do mesmo. O versículo 15 do capítulo 35 de Êxodo. O altar do incenso, os seus varais e o azeite da unção, o incenso aromático, a coberta da porta, a entrada do tabernáculo. Versículo 16. O altar do holocausto, o crivo de cobre, que terá seus varais, todos os seus vasos, a pia e a sua base. Referência do versículo 16, livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 1. Contexto da palavra: o altar dos holocaustos. E fará também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento, 5 côvados a largura, será quadrado o altar, 3 côvados a sua altura. Versículo 17 do capítulo 35 de Êxodo. As cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, a coberta da porta do pátio. Referência do versículo 17, livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 9. Contexto da palavra: o pátio do tabernáculo. Fará também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul, e o pátio terá a cortina de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. O versículo 18 do capítulo 35 de Êxodo. E as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio, as suas cordas. Versículo 19. Os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Referência do versículo 19, livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 10. Vestido santo de Arão, o sacerdote, vestido de seus filhos para administrar o sacerdote. O
O versículo 20 do capítulo 35 de Êxodo. Contexto da palavra: prontidão do povo em trazer oferta. Versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu diante de Moisés. Versículo 21. E veio todo homem quem o seu coração moveu, todo aquele cuja espírito voluntariamente incitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço, para os vestidos santos. Referência do versículo 21, livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 2. Contexto da palavra: o Eterno manda o povo trazer oferta para o tabernáculo. Versículo 2. Fala os filhos de Israel que me traga uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarei as minhas ofertas alçadas. Referência do versículo 21, livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita, segundo o que qualquer que tem, não segundo o que não tem. O versículo 22 do capítulo 35 de Êxodo. E assim vieram os homens e mulheres, todos dispostos de coração, e trouxeram fivela, pendente, anéis, bracelete, todo vaso de ouro. Todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Versículo 23. E todo homem que se achou com azul, purpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pelo de carneiro, tinta de vermelho, pele de texugo, e os trazia. Referência do versículo 23, livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 8. Os que se acharam com pedra preciosa, as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gessonita. O versículo 24 do capítulo 35 de Êxodo. Todo aquele que oferecia oferta alçada, de prata ou de metal, trazia por oferta alçada ao Senhor. Todo aquele que se achava com madeira de cetim, trazia para toda a obra do serviço do Senhor. O versículo 25. Todas as mulheres, saiba de coração, fiava com as suas mãos, trazia ambos fiado o azul, a purpura, carmesim e linho fino. Referência do versículo 25, livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 3. Falará também a todos que são sábios de coração, quem tem enchido do espírito da sabedoria, que faça vestido Arão para santificá-los, para que me administrem o ofício sacerdotal.
Versículo 26 do capítulo 35 de Êxodo. Todas as mulheres cujo coração moveu em sabedoria, fiava os pelos das cabras. O versículo 27. E os príncipes traziam pedra sardônica, pedra de esgate para o éfode e para o peitoral. Versículo 28. Especiar azeite para a luminária, para o óleo da unção, para o incenso aromático. Referência do versículo 28. Livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 23. Contexto da palavra o azeite da santa unção, versículo 23. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, das mais pura mirra, que 500 ciclos de canela aromática, metade, a saber, 250 ciclos de cálamo aromático, 250 ciclos. Versículo 29 do capítulo 35 de Êxodo. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenaram, e se fizeram pela mão de Moisés aquilo que trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Referência do versículo 29 de Êxodo, capítulo 35, versículo 21. Contexto da palavra: a prontidão do povo em trazer oferta. Versículo 21. Veio todo homem a quem o Senhor o seu coração moveu, todo aquele que cuja espírito voluntariamente incitou e trouxera a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço para os vestidos santos. O versículo 30 do capítulo 35 de Êxodo, contexto da palavra: o Eterno chama Bezaliel e Aholiabe. Versículo 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaliel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Referência do versículo 30, livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 2. Contexto da palavra: os artifícios da obra do tabernáculo. Versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2: eis que eu tenho chamado por nome Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 31 do capítulo 35 de Êxodo. E o Espírito do Eterno encheu de sabedoria, entendimento, ciência, em todos os artifícios. Versículo 32. Para inventar invenções, para trabalhar com ouro, em prata, em cobre. Versículo 33. E em artifício de pedra, para esgastar, em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Versículo 34. Também ele tem disposto o coração para ensinar aos outros, e ele, Aholiabe, filho de Aizamarque, da tribo de Dan. Referência do versículo 34, livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 6.
E eis que eu tenho posto com ele Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tem dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que faça tudo o que te tem ordenado. O versículo 35, para terminar, do capítulo 35 de Êxodo. Encheu de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e mais engenhosa e a do bordador, em azul, em purpura, em carmesim e linho fino, e todos tecelão, fazendo toda a obra inventada, invenções. Referência do versículo 35, de Êxodo, capítulo 31, versículo 3. Contexto da palavra, os artifícios da obra do tabernáculo. Versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2. Eis que ele tem chamado por nome Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 3. Enchi do Espírito do Eterno de sabedoria e de entendimento, de ciência, em todo artifício. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 35, do versículo 1 até o versículo 35. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra, completo. Que o Eterno, o Ial de Abraão, o Ial de Isaac, o Ial de Jacó, abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Se for da vontade do Eterno, estarei gravando o próximo vídeo, se Ele quiser. Amém? Fica todos com a paz. Até o próximo vídeo.